As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação. Uau! Essa frase já joga a gente direto no livro de Enoque, né? Um texto bem antigo, super misterioso, e é ele que a gente vai explorar hoje. Exato. Um mergulho nesse universo. Isso. A gente tem aqui uns trechos dele cheio de visões do céu, profecias, anjos e também Gênesis, para dar um contexto, né? Sim, pra gente ter uma base. A ideia aqui é tentar entender as mensagens principais desse livro, que é apócrifo, e por que ele ainda fascina tanto, mesmo depois de séculos. Bom, vamos lá. Vamos nessa. Para começar, quem é esse Enoque? Porque, olha, em Gênesis tem dois, né? Tem um que é descendente de Caim, que até construiu uma cidade. Ah, sim. Importante não confundir. Pois é. Mas o Enoque que interessa pra gente aqui, o do livro de Enoque, é outro. Descrito como um homem justo que andava com Deus, alguém que, recebeu visões divinas, foi levado pro céu. É essa jornada dele que o livro conta. Essa distinção é fundamental. E o livro de Enoque em si, bom, é uma coletânea incrível de textos judaicos bem antigos, provavelmente ali entre o século 3 a.C. e o século 1 depois de Cristo. A era do Segundo Templo, né? Exatamente. E ele é chamado de apócrifo, quer dizer, não entrou na maioria das bíblias oficiais, mas a influência dele foi, nossa, enorme. O livro descreve as viagens de Enoque pelo céu, como o universo funciona, anjos, a origem do mal. Embora esses trechos que a gente tem foquem mais no julgamento, né? Sim, o julgamento parece central. E o destino final da humanidade. O que eu acho fascinante é a quantidade de detalhes sobre cosmologia, sobre anjos. É uma visão bem particular. E dá pra ver isso nas visões que ele descreve, são muito intensas. Olhando os trechos, alguns temas ficam bem claros, né? Primeiro, essa certeza de que o julgamento vai chegar. Com certeza. O texto fala do Senhor dos Espíritos vindo com milhares de santos para julgar mesmo, acabar com a maldade. E tem uma ênfase forte na punição dos poderosos, dos reis que oprimiram aqui na Terra. Isso. E do outro lado, o destino dos justos, dos eleitos. Para eles é paz, luz, misericórdia. Vão viver perto de uma figura assim, exaltada. Essa separação, sabe? Salvação para uns, condenação para outros, é bem típico do pensamento apocalíptico. E essa figura exaltada que você falou, o eleito, às vezes chamado de filho do homem, o livro dá um destaque enorme para ele, né? Nossa, sem dúvida. Essa figura do Filho do Homem é muito marcante. A descrição dele como alguém que já existia antes da criação. Pré-existente. Isso, pré-existente. E como luz para as nações, esperança para quem sofre e o juiz final que vai reinar em glória. Essa ideia foi muito forte, muito desenvolvida ali. E com certeza influenciou o pensamento messiânico depois, sabe? Dentro e fora do judaísmo da época. É um ponto super debatido no estudo do livro. Entendi. E além desse julgamento e dessa figura do Filho do Homem, o livro entra nos segredos cósmicos, né? Enoque recebe uns livros de indignação, mas também conhecimento sobre os céus, anjos como Miguel. Sim, a estrutura celeste. Os lugares onde as estrelas ficam guardadas, até como funciona o vento, o orvalho, a chuva. E tem uma ideia interessante de juramentos divinos que mantêm o universo em ordem. E se a gente conecta isso com o quadro geral, dá para ver como Enoque se relaciona com Gênesis, mas também se diferencia muito. Gênesis também fala de julgamento divino, claro. A maldade antes do dilúvio, Sodoma, a Torre de Babel. São exemplos disso. São. Mas Enoque pega esse tema e leva para uma escala cósmica, apocalíptica muito maior. Enquanto Gênesis foca mais na linhagem aqui na Terra, Abraão, Isaac, Jacó, Enoque leva a gente para uma viagem celestial, né, preocupado com a estrutura do universo, a hierarquia dos anjos, o destino final de tudo. São tradições diferentes tentando explicar essa relação entre Deus, o cosmos e nós humanos. E no meio disso tudo, tem uns detalhes bem curiosos nesses trechos. Tipo a menção a monstros, Leviatã, Behemote. Que história é essa? Assim, e não são só detalhes pitorescos, viu? Figuras como Leviatã e Behemote, que aparecem em outras mitologias ali do Oriente Médio, aqui eles meio que representam as forças do caos original que Deus dominou. Entendi. E a ideia de que eles vão virar comida no fim dos tempos é um símbolo da restauração total da ordem divina, um banquete de vitória para os justos, entende?
Eles ganham um papel no fim dos tempos, na escatologia. Que interessante! E tem mais: anjos medindo o lugar dos eleitos, referências a Matusalém, Noé ligando Enoque, aquela linhagem antes do dilúvio, e a ideia de livros no céu, onde tudo que a gente faz fica registrado. É impressionante pensar nesses detalhes tão vivos num texto tão antigo. Com certeza. Mostra uma imaginação muito rica, né? Uma tentativa de visualizar como seriam essas realidades do céu, o julgamento. Então, resumindo rapidinho, o livro de Enoque abre uma janela para uma visão de mundo bem intensa, apocalíptica, mística, detalha o julgamento, a ordem do universo, o papel dos anjos e o destino oposto dos justos e dos maus. É uma perspectiva cósmica bem mais elaborada que a de Gênesis, né? Exato. E o que isso tudo significa, afinal? Bom, basicamente, o livro revela pra gente a diversidade e a riqueza do pensamento religioso judaico naquela época do Segundo Templo. Muita coisa acontecendo ali. Muita coisa. Mostra que, junto com as tradições mais conhecidas que formaram a Bíblia, existiam essas correntes fortíssimas de pensamento apocalíptico, místico, gente buscando respostas para questões bem profundas, sabe? Sobre justiça, a origem do mal, por que existe sofrimento, qual o destino final do universo? Isso deixa a gente pensando, né? O fato de textos como o livro de Enoque continuarem fascinando, mesmo fora do cânone oficial, o que isso diz sobre nós? Sobre essa busca humana que não para. Talvez uma busca por entender os mistérios do universo, o sentido da vida, que vai além das histórias que a gente já conhece bem. Fica aí pra gente refletir.